Senhor, amém? Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, do 9 e 10. Nos diz assim: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pode tomar os assentos. Aqui, o profeta Paulo, ele está relatando sobre a disposição que a qual ele recebeu de servir a Cristo. Que apesar dele ser colocado dentro dele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com as coisas do mundo, de acordo com aquilo, ele via como uma fraqueza dentro dele. Mas, apesar dele ver aquela fraqueza dentro dele, aqui em 2 Coríntios, a partir do 8, nos relata sobre isso. Que ele orou ao Senhor 3 vezes, para que o Senhor desviasse dele esse espinho. Ele orou para que o Senhor tirasse aquele espinho dentro dele, mas Deus disse a ele que não iria tirar, porque aquilo iria servir como um sinal da grande obra que a qual o Senhor tinha com ele. E aquele espinho foi posto para que todas as vezes que ele pensasse em se desviar dos caminhos de Deus, que ele sentisse aquele espinho na sua carne, para que ele pudesse lembrar da promessa, para que ele pudesse lembrar do propósito que a qual Deus tinha com ele. E depois foi que ele veio começar a entender que quando ele pensava que ele era fraco, quando ele olhava para aquilo que a qual ele via como uma fraqueza dele, mas quando ele buscava ao Senhor, ele encontrava a força que a qual ele não tinha, mas ele encontrava esta força em Deus. E aqui Paulo nos relata justamente sobre isso, que nós só vamos encontrar a graça que é de Deus quando nós verdadeiramente o buscarmos. Porque para nós encontrar Deus, nós precisamos buscar. E mesmo Paulo, vendo aquele espinho que agora ele tinha, que todas as vezes quando ele pensava em dizer os seus passos, ele sentia aquele espinho na sua carne. E ele voltava justamente para o centro da vontade de Deus. E aqui ele nos fala, né, que a minha graça nos basta. A graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus é o suficiente para nós nos mantermos firmes diante dos caminhos do Senhor. E quando nós pensarmos que nós somos fracos, basta nós nos ajoelharmos, orarmos diante do Senhor, porque Deus ele vai mostrar que você é forte. Porque no momento em que você se encontra fraco, quando você desce na olaria de Deus para você buscar a Deus, as suas fraquezas você coloca diante do altar de Deus. E Deus pega as tuas fraquezas e mostra o quanto você é forte. Aleluia! Deus mostra que a graça dele para você é o suficiente, que a graça dele é o que basta para você. E Deus escolheu o profeta Paulo com uma grande chamada. Que no começo ele não entendia, mas quando ele começou a entender o que Deus verdadeiramente Deus tinha na vida dele, foi se aperfeiçoando todas as vezes que ele ia buscar ao Senhor. Aleluia! Em 2 Coríntios 6 ao 4, vai nos dizer: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Tudo que a gente faz perante ao Senhor Jesus, seja com as nossas palavras, com as nossas ações, devemos agir conforme o Espírito Santo nos designou para nós agirmos. Em tudo que a gente for fazer, nós temos que dar bom exemplo.
para te observar, veja você como um exemplo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Nós devemos olhar para o Senhor Jesus e todos os dias perguntar para o Senhor de como é que a gente deve agir, de como é que a gente deve falar, porque pelas nossas palavras, pelas nossas ações, nós iremos mostrar que nós somos escolhidos como verdadeiros ministros de Deus. Aleluia, aleluia! Glória Que a a gente Deus! possa estar disposto, porque Deus ele não vai puxar na tua mão e dizer vai fazer a obra, não. Tem que partir de você. Deus colocou uma chamada dentro do seu coração, mas você só vai descobrir a chamada quando você verdadeiramente entender o propósito que Deus tem contigo e você se derramar diante dos pés do Senhor. E Deus ele vai trazer a você a disposição para você entender a sua chamada, para você levar adiante a chamada que Ele tem colocado sobre a tua vida. Por mais que você se pergunte, mas eu não sei qual o propósito que Deus tem para a minha vida, em que área o Senhor quer me usar, você só vai descobrir quando você estiver no centro da vontade de Deus. Porque é no centro da vontade de Deus que quando você pensa que você é fraco, que Deus ele traz a força que vem dele para a tua vida. Estamos vivendo um tempo que nós temos que trazer de volta a essência da adoração para quem se encontra perdido. Mas como nós vamos trazer essa essência se nós estamos buscando o Senhor como Ele quer que a gente busque? É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós despertar o que Deus colocou já dentro de nós. Precisamos sair um pouco da nossa visão terrena e se conectar com a visão do sobrenatural de Deus. De procurar começar a entender os propósitos, os desígnios que Deus tem escolhido para você. Joel 3,10 nos diz que Joel se encontrava fraco, mas Deus disse para ele: diga ao fraco, eu sou forte. O que Deus nos traz para nossas vidas a respeito disso é que quando a gente pensar que a gente é fraco, a gente tem que declarar que nós somos fortes, porque a nossa força ela vem do Senhor. Aleluia! Você não deve se sentir fraco, porque quando você pensar que você é fraco, é aí que você é forte. Você não pode se sentir desanimado, porque a tua força ela vem de Deus. Não é tempo mais de nós olharmos para trás, não é tempo mais de nós retrocedermos, mas é tempo de nós seguirmos adiante, de olhar para o necessitado que precisa de uma palavra e dar a palavra que ele necessita. Eita glória! Olhar para quem o Senhor tem pedido para você ir lá e dar a palavra, porque nós somos ministros de Deus. Deus tem as suas maneiras de trabalhar sobre a nossa vida. E para nós entendermos realmente o propósito de Deus, nós precisamos estar designados a buscar ao Senhor Jesus, para que a chama ardente que há dentro de ti, ela não se apague. Porque se a chama que há dentro de você se apagar, você fica desanimado, fica fraco. Mas quanto mais você busca o Senhor, que mais essa chama ela se acende dentro de você, mais força você tem para prosseguir, mais força você tem para você continuar. E o Espírito Santo de Deus, ele conta comigo e ele conta com você. E nós devemos nos humilharmos mais diante da presença de Deus, para que o Senhor Jesus ele possa trabalhar sobre aquilo que nos aflige. Aqui em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala que quando nós nos humilharmos perante a presença de Deus, Ele vos exaltará. É na busca diante de Deus que você vai ver Deus trabalhar nas suas fraquezas. De quando você achar que você não é capaz, de quando você achar que você não tem palavra suficiente para você pregar, é diante da oração que você vai ver
Deus fazer um mover sobre a sua vida. Aleluia. Quantas vezes eu me senti incapaz, mas de todas as vezes que eu me senti incapaz, Deus falava: somente me busca, porque quanto mais tu buscar, mais eu vou te qualificar para tu pregar a minha palavra. E o que Deus tem na tua vida, Ele aperfeiçoa, mas Ele aperfeiçoa com tua busca. E tudo que a gente pede diante do Senhor, Ele nos concede. Mas não basta a gente só pedir, nós precisamos ter fé e acreditar que o que a gente está pedindo vai ter uma resposta, que o que a gente está pedindo a Deus vai ter uma resposta. Mas a resposta que você encontra em Deus é na busca. Muitas pessoas Deus tem colocado esse espinho na carne para poder entender o propósito. Muitas das vezes, em vez de entender, tem reclamado, tem dito: ah, Senhor, eu não sei fazer isso, e sempre vai se colocando como incapaz. Mas Deus está dizendo que não é tempo de mais se colocar para baixo, mas é tempo de olhar adiante. É tempo de olhar adiante e ver o propósito que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Porque Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar sobre a nossa vida. Ele tem a sua chamada já preparada para você. Mas que você se pergunte: Deus disse que tem promessa na minha vida, mas eu não sei nem por onde começar. Comece pelo pouco, pedindo a Deus para que te dê a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem do alto, e é através da sabedoria que você adquire o conhecimento da palavra, para você chegar e falar à pessoa a palavra que ela tem precisado ouvir. E quem coloca as palavras na tua boca é Deus. Não adianta você querer falar algo pelas suas emoções, porque só quem pode colocar as palavras é o Senhor. E Deus, Ele sabe te usar da forma que Ele quer. Nada é conforme o nosso jeito, nada é conforme a gente quer, mas sim conforme a vontade do Senhor. E Deus, quando Ele levanta alguém, Ele sabe como trabalhar. Para mim estar aqui pregando a palavra de Deus, quem olha para mim, vem falando bem, não diz que um dia eu era gaga, que eu gaguejava, que eu falava: Deus, eu quero pregar a tua palavra. Desde pequeno eu tinha um sonho que eu dizia: Deus, eu quero ser missionária para pregar a tua palavra. Mas eu não sei falar, Deus. E Deus dizia: eu vou te usar. E quantas vezes eu me senti inferior, eu questionava: mas Deus, como se eu não sei falar? E Deus dizia: eu vou te curar. Aleluia. E para honra e glória do Senhor, Deus aperfeiçoou a sua chamada na minha vida. Derramou da sua cura sobre a minha vida. E quando eu vejo esses profetas pregando a palavra do Senhor antigamente, isso traz algo gratificante dentro do meu coração. Por quê? Porque quantas vezes a gente coloca impedimentos para fazer a obra de Deus, sendo que tudo que a gente passa aqui na terra nem se compara às coisas que eles passaram para pregar a palavra de Deus. Mas Deus está ali nos aperfeiçoando. Deus está trazendo sobre nós a essência para nós entregarmos a cada dia quem precisa. E a forma que Deus trabalha sobre a nossa vida é tão gratificante, que Deus, Ele colocou, foi essa essência dentro de você. Antes, a essência de Deus, você tinha que recorrer a Deus quando Ele viesse se encontrar com você. Mas não, agora a gente que tem que recorrer a Deus, para que a gente possa ver a essência que Ele tem colocado dentro das nossas vidas. Aleluia! Oh, glória! E é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós nos colocarmos diante da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que faz a diferença na tua vida, crente. Não adianta você querer seguir seus passos com seus próprios pés, porque os nossos passos, até eles, têm que ser conduzidos pelo Senhor. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Não adianta você querer seguir com seus próprios passos, se você verdadeiramente tem o conhecimento do
do maior manual que o Senhor entregou para nossas vidas, que era a sua palavra. Para nós prosseguirmos, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E muitos, hoje em dia, o inimigo tem entrado com tudo para não ler a palavra. Porque o inimigo sabe que quando o jovem ou qualquer servo do Senhor que ler a palavra de Deus e começar a entender o que Deus realmente quer trazer, ele não vai se sentir mais fraco, mas ele vai se sentir forte. E o inimigo sempre quer mostrar que você é fraco. Mas quando você olha para o alto e declara que você é forte, o inimigo não tem aonde te atacar. Porque nós temos que declarar que nós somos fortes. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. Aleluia! E as promessas de Deus para nossas vidas, é impossível a gente entender ela sem oração. Até para nós entender as promessas que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que fazer todos os dias a análise e a verificação do manual que Deus te entregou, que é a palavra. Porque em todas as passagens da Bíblia a gente sempre vai ver Deus decretando uma promessa sobre a vida dos seus filhos. Em todos os dias é assim na sua vida. Quanto mais você busca, mais o Senhor, Ele declara a promessa que Ele tem na tua vida. Glória! E nós sabemos que a jornada que a gente tem aqui na terra é uma jornada grande. Mas para nós prosseguirmos, nós temos que nos apegarmos com o Senhor Jesus, para que a gente possa receber de Deus a força. A jornada da nossa caminhada com Cristo requer muitas provações. Às vezes Deus está dando um livramento, Deus está nos dando força para nós passarmos pelas adversidades. E em vez de nós estarmos no centro da vontade de Deus, declarando assim como Paulo declarou, que a graça de Deus te basta, você está reclamando, você está murmurando. E quantas vezes Deus está te dizendo, todas as vezes que você está reclamando, murmurando, tenha só um pouco de paciência. Porque o que eu estou permitindo acontecer na tua vida é permissão minha, para que eu possa fazer um mover na tua vida. É só questão de tempo o que acontece na nossa vida. Porque não adianta eu querer levar algo a alguém se eu não tenho uma base realmente do que eu devo falar para alguém. Primeiro Deus, Ele te prepara, Ele aperfeiçoa o que tem para fazer na tua vida, para poder te levar adiante para a chamada que Ele tem contigo. E o chamado que Deus tem para você é maior do que as suas fraquezas. O que Deus tem para ti é muito maior do que muitas das vezes você pensa. Porque às vezes Deus está entregando algo na nossa vida, a gente se sente tão incapaz que às vezes acaba até recusando aquilo que Deus tem para nos entregar. Às vezes Deus está lhe dando o dom da palavra e muitas das vezes você está se sentindo incapaz e acaba desperdiçando o dom da palavra que Deus te deu. Mas o que Deus te entrega é maior do que as suas fraquezas. Aleluia! Porque quando você pensar que é fraco, é que você tem que pensar que você é forte. Porque Deus, Ele tem o aperfeiçoamento certo para aperfeiçoar cada chamada que Ele tem entregado na nossa vida. E nós temos que ser todos os dias como Paulo, entender que a cada dia a graça de Deus ela nos basta, que a cada dia Deus derrama das suas misericórdias, que a cada dia Deus Ele derrama do seu cuidado sobre mim e sobre a tua vida.